Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Vamos começar a gravação da reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. E eu vou pedir para os conselheiros se apresentarem, todos os conselheiros titulares. Dr. Mário Hermes, Martim Gesto, Sara, Ludmila, Sônia Cioli, Leonan, Juliano Aires e eu, presidente Rony. Então, como última sessão, essa sessão foi o período da manhã, e vamos começar. Ficou um processo pendente de ontem à tarde, que foi uma vista de mesa coletiva, né? Eu puxei a vista, mas foi coletiva, para fins ao item 89, de relatoria do interessado Agrícola Catarinense Limitada, tema contribuições sociais previdenciárias. No caso, ficou com uma dúvida, item 89, né, relatoria da doutora Ludmila, e ficou uma certa dúvida quanto ao tratamento dado com relação à contribuição de terceiros. Então, eu passo a palavra para a relatora já. Obrigado, bom dia para todos. Obrigada, presidente. Bom dia para todos. Ontem ficou uma delimitação, uma dúvida acerca da delimitação do conhecimento do recurso, porque, ao meu entender, naquela oportunidade, a contribuição sobre terceiros, ela não teria sofrido nenhum impacto a partir do benefício fiscal instituído para o recolhimento do comerciante rural. Então, por ser a alíquota igual, eu achava que não impactava. Então, o meu primeiro encaminhamento foi de um conhecimento parcial do recurso, apenas declinando as mesmas razões de mérito que haviam sido suscitadas no processo de número 88, que nós julgamos na data de ontem. Só que, fazendo um novo escrutínio, até com a ajuda do conselheiro Mário Hermes, que bem apontou, essa sistemática, ela acabou sim impactando a forma de recolhimento dos terceiros, de forma que, de fato, há uma plena identidade entre as questões suscitadas no artigo 88, no processo de número 88, julgado ontem, que abarcava a patronal, e o de número 89, que abarca terceiros. Então, o encaminhamento que eu dei naqueles autos, diferentemente do que eu havia proposto anteriormente, se aplica integralmente nesse caso, porque aqui também nós estamos tendo uma discussão acerca desse enquadramento como produtor rural, e ontem nós vimos que as atividades que essa recorrente exerce, ela ultrapassa, ela extrapola essa caracterização, principalmente porque, de forma habitual, faz embalagem, armazenamento de outras, de hortifruti recebido de terceiros, ou seja, a atividade extrapola aquela de mero produtor rural, então ela não faria jus ao benefício fiscal instituído, e que, com relação à preliminar, uma preliminar que nos pareceu, naquela oportunidade, genérica, né, acerca da ausência de fundamentos, aqui também a gente vê que, de fato, os fundamentos legais estão bem esclarecidos, ela bem sabe que está sendo exigida uma contribuição de terceiro, o relatório fiscal é minudente, está as folhas 98 e 104, e que o lacônico pedido, né, de produção de provas, de todas as provas admitidas em direito, na verdade, seria até um pedido que nem deveria ser conhecido, mas mesmo superando esse não conhecimento para conhecê-lo, assim como a DRJ assentou, não seria necessário nenhuma produção de prova pericial, isso que seria basicamente comprovação documental, e que está preclusa a apresentação de provas que deveriam ter sido carreadas juntos com a impugnação. Então, da mesma forma que foi julgado da obrigação que trata da patronal, a de número 89, que trata de terceiros, o encaminhamento que eu vou dar, presidente, é em negar provimento ao recurso. Obrigado, Ludmila. Negar provimento, mas você conhece todo, né? Você conhece? Isso, eu vou conhecer, eu só vou fazer aquela anotação, mas para não ter que fazer um dispositivo mais extenso, e também porque eu apreciei, eu sublinhei que seria caso de não conhecimento, mas que mesmo que superado, restaria indeferido.
Ok. Senhores, dúvidas? Passa a votação, então. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Também acompanho. Acompanhe a relatora. Acompanho também. Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho, então ficou para o item 89. Só fazer a anotação do dia do julgamento aqui. 89, negar provimento ao recurso. Tá? Momento. A gente vai passar agora, agradeço a Ludmila, a gente vai passar agora alguns processos de minha lavra. A gente começa por os processos em que o interessado, a igreja, estão na pasta já, tá? A Igreja Presbiteriana do Recife. Vamos começar com 99, que é a contribuição patronal, se eu não me engano. E só ver uma coisinha, 99, vou ver a ordem que a gente vai julgar. Vamos fazer os dois que são obrigações principais primeiro. São duas obrigações principais e duas obrigações acessórias, tá? Isso, as principais são, se não me engano, segurados, e a patronal e a empregados. Essa 99, eu comecei pelo 99, que é o patronal, tá? Contribuinte individual, ministro de confissão religiosa. Não sei se vocês, eu já julguei isso, mas não sei se os colegas já julgaram. É uma questão só pontual, o auto-infração foi um valor bem pequeno, era um contribuinte individual só. Eu vou ler, que é pequeno aqui o auto. E vamos lá, então. De acordo com o relatório fiscal, as contribuições tiveram por base os seguintes fatos geradores. Foi o levantamento DR, não foram considerados como contribuinte, o contribuinte não considerou como contribuintes individuais esses dois pastores aí, o José e o Samuel. Então, foi pedido um termo de esclarecimento, porque esses pastores não foram considerados como contribuintes individuais. E aí o fiscal, é o relatório fiscal, tá? O relatório fiscal disse que não se considera como remuneração direta ou indireta, para efeitos da Lei 8.212, os valores despendidos pelas entidades religiosas, instituições de ensino, como ministros de confissão religiosa, membros de institutos de vida sagrada, etc., desde que esses valores sejam fornecidos em condições que independem da natureza e da quantidade de trabalho executado. Tá? Está na lei. Tá? E a fiscalização diz que não foi, entretanto, apresentado nenhum documento que comprovasse o exercício de outra atividade remunerada pelos pastores. Os esclarecimentos feitos confirmaram o exercício de atividade exercida pelos pastores da igreja, na Igreja Presbiteriana do Recife, de forma exclusiva, remunerada e com tarefas específicas. Sendo assim, pelos esclarecimentos apresentados, existiu a dependência da natureza e da quantidade de trabalho executado. E aí foram lançadas contribuições, o lançamento foi mantido na instância de primeiro grau, porque se considerou aqui, conforme ementa, que esses pagamentos sem comprovação dos dispêndios dos referidos segurados constituem remuneração integrando a base de cálculo, ainda mais quando referidos valores no mesmo exercício são distintos para cada beneficiário, sinalizando variação segundo natureza e quantidade do trabalho executado. E o contribuinte diz que a remuneração no recurso voluntário, diz que a remuneração em debate nunca foi atribuída em função da quantidade de trabalho executado, que não foi comprovado que a remuneração dependia da quantidade de trabalho executado, que ele remunera através de uma verba fixa para o exercício da atribuição ministerial, se enquadrando naquela hipótese isentiva, diz que a diferença de remuneração não é decorrente do trabalho executado. Enfim, e ele juntou umas guias comprovando o recolhimento das contribuições previdenciárias por parte de um dos pastores. Passo ao voto. E, então, o centro do litígio reside na condição isentiva das contribuições previdenciárias à remuneração sobre a remuneração de ministros de confissão religiosa e similares.
consoante exposto no artigo 22, parágrafo 13 da Lei 8.212. Então, aquilo que eu já li, né? Então, é isento desde que não dependa, desde que independa do trabalho executado. E aí teve aí uma alteração em 2015, que é uma lei expressamente interpretativa, né? O parágrafo 14 foi modificado, para efeito de interpretação do parágrafo 13, os critérios formadores de valores expendidos pelas entidades religiosas não são taxativos e sim exemplificativos. Os valores expendidos, ainda que pagos de forma de montantes diferenciados, ou em pecúnio, ou títulos de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional vinculados, não configuram remuneração direta ou indireta. Tá? Então, isso aí foi uma modificação que teve posteriormente aos fatos geradores, né? Que foi em 2004, teve essa lei interpretativa aí que deu uma modificadinha e criou um critério talvez mais tolerante em termos de possibilidade de pagamento diferenciado. Prosseguindo. A fiscalização, ela alega que essa discrepância decorre da natureza, e aí eu coloco compulsão dos autos, entendo que não assiste a razão recorrente. O pastor Samuel, com remuneração mensal de 3.160, além de pastor, ele é presidente da igreja, é representante legal, conforme relatório fiscal e atos de reuniões. Já a remuneração mensal atribuída ao pastor José Clóvis foi um montante de 2.000, ficando claro que a diferença entre as remunerações decorre das atividades diferenciadas envolvidas pelos pastores, não só atividade religiosa. E certa mera diferença entre as remunerações na condição a afastar a isenção prevista no artigo 22, parágrafo 13 da Lei 8.212, mas cabe ao contribuinte demonstrar quais os critérios utilizados para remunerar de forma diferenciada seus pastores, de modo a evidenciar que tal diferença não decorre da natureza ou da quantidade de trabalho executado. Vale registrar que o fisco tem acatado diferenças de remuneração baseadas em critérios tais como atividade, grau de escolaridade e número de dependentes, como aptos a justificar pagamentos diferenciados. Veja-se, nesse sentido, a solução de consulta do requisito número 6 de 2018, mas tal situação de fato deve ser demonstrada por documentos hábeis para parar o regime isentivo pretendido. Ao contrário, no caso em tela, a diferença salarial decorre das diferenças do trabalho realizado, de representação legal e de atuação administrativa, e não de atividades tais como ministrar sacramentos ou demais incitamente associadas ao ministério religioso, portanto, deve ser mantida a autuação. Quanto à alegação de comprovação do pagamento de contribuições previdenciárias pelo José, também não procede. A GPS apresentada referência às contribuições efetuadas pelo próprio contribuinte individual, com base no artigo 21, e não se confundindo com a contribuição patronal prevista no artigo 22 dessa lei. Então, eu estou alegando o provimento do recurso. Questões? A gente passa a votação. Mário? Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também. Acompanho o voto. Acompanho o voto também. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então ficou negado o provimento do recurso, para o item 99. Vamos a outra 101, se eu não me engano, é igual, só que é segurados. Então seria a mesma situação. A situação de fato é a mesma, tá? É exatamente a mesma. Mesmo levantamento, aqui a única diferença é que foi a contribuição aqui, no caso, é partes segurados, tá? Então o caminhamento é o mesmo, tá, senhores? Nem vou repetir a leitura, que é exatamente igual. Patronal segurados, aí, no caso, na mesma aí, para esses fins. Então, estou negando o provimento ao recurso também. Ainda estou chamando a atenção que no caso dos segurados, né, a única diferença que tem essa aqui é contra a alegação de improcedência no lançamento da comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias pelo pastor José Clóvis, também não procede. Isso porque a empresa somente se exime da obrigação de reter e recolher o percentual de 11% da remuneração paga ao segurado contribuinte individual, quando comprova que o segurado já recolheu, da competência respectiva, contribuições sociais equivalentes ao limite máximo do salário de contribuição, vigente no mesmo período, ou sofreu retenção sobre o referido limite máximo em outras empresas, mediante a apresentação de documentos de recibo de pagamento, que contemple, além dos valores de remuneração e desconto feito a título de contribuição previdenciária, a identificação completa da fonte de pagador e o número de inscrição do contribuinte individual. Tá? Essa é a única diferença. De resto, está tudo igual. Então, se ninguém tem dúvidas, Mário, como vota?
Acompanho o voto, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho seu voto, presidente. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, passar aqui então o item 98 fica negar provimento por unanimidade, o item, esse item é o 101, né? Foi 101, não, foi o... Um pouquinho que é... 101. 101, né? Então vamos passar por 98 agora, que eu fui primeiro esses dois processos de contribuinte da obrigação principal. 98 são obrigações acessórias dos próximos outros dois. E aqui, novamente, que temos aqui o que CFL 59, por ter a empresa deixado, aí, né, em sentido amplo, deixado de arrecadar, mediante os descontos das remunerações, as contribuições dos contribuintes individuais a seu serviço. Então, é a mesma situação, né, como ele deixou de considerar, ele não pagou as contribuições de segurados, né, de patronal sobre esses devidas sobre esses contribuintes individuais, evidentemente deixou de arrecadar a empresa tais contribuições. Essa atuação ela é vinculada, é um daqueles tipos de obrigação acessória vinculadas à obrigação principal. E o contribuinte ele só se defendeu, a peça recursal dele é idêntica, são as mesmas alegações trazidas no processo de obrigação principal. Então, eu estou negando provimento ao recurso também. Tá? Não tem nenhuma alegação específica em relação à obrigação acessória. Tá? Ele simplesmente disse que não devia recolher sobre os pastores, dadas as razões que já trouxe aqui para vocês anteriormente. E então ele estaria com eu coloco só a única coisa que, conforme salientado, foi isso. Basicamente é a mesma situação, gente. Não tem muito o que acrescentar, não. Se é autodependente das obrigações principais, sendo mantido aqui, ele tinha que arrecadar, então estou negando provimento ao recurso. Tá? Dúvidas? Mário? Os mesmos fatos, acompanho o relator, presidente. Acompanhe seu voto. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanhe seu voto. Igualmente acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Então ficou também negar provimento ao recurso. Aqui esse também, agora o próximo é o item 100 da pauta, é mesmo contribuinte e também é uma auto-infração de obrigação acessória vinculado ao resultado principal, com o CFL 68. Né? Então, na verdade, é só um consectário também daquela autuação dos contribuintes individuais. As razões a gente já debateu, as alegações recursais são exatamente as mesmas, vertidas na autuação do processo principal. E eu estou, em apertada síntese, estou fazendo observação que os julgamentos autos de infração decorrentes da aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido nos lançamentos presentes da obrigação principal, visto que os resultados de julgamentos das lavraturas para cobrança das contribuições têm sido aplicados automaticamente nas demandas que é discutida exigência das declarações de fatos geradores correspondentes à GFIP, aí estou citando a Câmara no Superior de Recursos Fiscais, jurisprudência, e aí é necessário observar as conclusões dos juízes das autos de infração de obrigação principal, apreciadas nessa mesma sessão, processos números tais, tem o número dos processos que a gente acabou de julgar, nesta mesma sessão. Então, havendo sido mantidos autos de infração relativos às obrigações principais, tem-se constatado administrativamente que o recorrente entregou o GFIP incompleta em relação a tais fatos geradores, portanto, a multa aplicada deve ser mantida, e estou colocando que a alegação de comprovação de pagamento de contribuições previdenciárias pelo pastor, esses pagamentos não têm condão de afastar a obrigação acessória descumprida e cabe à empresa, então estou votando por negar provimento ao recurso. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o voto, presidente. Acompanho também. Acompanho também. Eu também acompanho. Acompanhe o voto. Também acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Então ficou negar provimento ao recurso também para este
processo, esse item da pauta. Então, todos os processos aí de item 98 a 101, interessado na Igreja Presbiteriana do Recife, acabaram sendo negados provimento por unanimidade, e eu vou passar aos próximos processos, que são processos da empresa La Studium, acho que é isso. Só um segundinho, gente. La Studium. O assunto não é desconhecido por essas contribuições previdenciais também. Não é na sessão passada ou retrasada, né? O doutor Leonan já trouxe uma série de processos também desse mesmo grupo econômico, dessas empresas relacionadas, tá? Então, são processos bastante simples, e atuações pontuais todas, mas com vários autos de obrigação acessória vinculados. E tem a questão de alguns responsáveis solidários, alguns entram com recursos, outros não entram com recursos, mas o meu caso é mais simples que o seu, Leonardo, no caso. Eu vou passar, só vou ver aqui qual ordem que seria o ideal. Eu entendo que seria pelo 107, tá? Vou começar pelo 107, que é a obrigação patronal, assim, até, Sônia, sempre o recomendável, a gente, né, nesses casos, a gente sempre começar pelas obrigações principais, por motivos óbvios, e a patronal geralmente é mais abrangente. Às vezes eles separam a obrigação principal, patronal mesmo, em vários levantamentos. Então tem um processo para um levantamento, sei lá, PLR, tem outro processo, às vezes tem processos separados para levantamento, eles chegam às vezes até esse limite, mas não, acho que o caso aqui tem até esse tipo de situação. Ele fez aqui um lançamento de um processo com levantamento de cesta básica e outro para outra coisa. Então, aí se cria uma multitude de processos muito grande. Então, vou passar para o 107 logo, sem mais delongas. Então, como eu já adiantei, essa Studium Móveis. Já vou também adiantar que esse processo, basicamente, eu estou negando provimento, na verdade, estou reconhecendo fundamentalmente a decadência. São processos antigos, então eles acaba tendo alguma parte decaída por força, né? Se mudou a jurisprudência de 10 para 5 anos, então, naturalmente, acabava atingindo parte do período por força de decadência. Mas no mérito, propriamente, eu não estou reconhecendo, pelo que eu me lembro, eu não vou ler aqui, mas eu não estou reconhecendo aqui, pelas obrigações principais, acho que eu não estou reconhecendo nada. Então, isso aqui é parte patronal, inclusive Gilrad, também sobre os individuais. Então, tem pagamento aqui de PLR e tudo mais, mas ele não se insurge contra a PLR, tá? São uma série de levantamentos aqui, senão tem PLR, tem diferenças de segurados empregados entre registros de previdência social. Aqui não se defende nada de mérito, né? Ele ficou muito em questões de nulidade geral, decadência, então, só para realmente constar, diferenças de GFIP, de recolhimento, contabilidade GFIP, retenção devida pelos serviços prestados contribuintes individuais que não foram declaradas de GFIP. Então, tem outros que foram declarados, mas não foram recolhidos, em vários levantamentos. Ainda tem essa dificuldade. Eles lançavam um levantamento que tinha sido declarado, mas não tinha sido e não foi recolhido. Outro que não foi declarado, não é recolhido. Então, tudo vai picando em vários levantamentos. Enfim, o lançamento foi integralmente mantido no julgamento de primeiro grau. E aí, na verdade, o que o contribuinte alegou em recurso voluntário, foi em síntese que a NFLD era nula por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal, cerceamento de defesa, e pediu decadência. Então, só pede nulidade de decadência, tá? Ele não entra no mérito de se é devida a PLR, se não é devida a PLR, se a GFIP está certa e foi um engano, nada disso. E também a empresa Investimove, na qualidade de responsável solidária, apresentou recurso voluntário, argumentando a inexistência de grupo econômico e pleiteando o reconhecimento da decadência no período.
As demais responsáveis solidárias foram cientificadas do acórdão da ERJ e não apresentaram recurso. Tá? O recurso apresentado são tempestivos, todavia, deve ser conhecido apenas apresentado pelo contribuinte, por atender aos demais requisitos da admissibilidade. Quanto ao recurso apresentado pelo responsável solidário em Investimóvel, este não deve ser conhecido, tendo em vista que, cientificado do lançamento, não apresentou a impugnação, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa. Então, ainda que ela vá ser cientificada do que acontece no processo, até porque ela responde financeiramente, ela não tem mais o direito de recorrer. Fundamentalmente, ela não impugnou, então está precluso, tá? Então não estou conhecendo os recursos da solidária. As outras solidárias nem impugnaram, nem entraram com recurso voluntário. Então, eu vou analisar as razões recursais da contribuinte. Então, trata o caso de NFLD, referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre diferenças de verbas, remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas de FIP, pagamento de PLR em desacordo com a lei número tal, bem como pagamentos a contribuintes individuais. A empresa não se insurgiu quanto ao mérito do lançamento, portanto, resta em controvérsia que tais valores integram o salário de contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais. Ela alega, apenas genericamente, que a NFLD padece de nulidade por falta de clareza e precisão dos descumprimentos apontados, com consequência cerceamento do seu de defesa. O problema é que ela não aponta concretamente quais seriam esses apontamentos quais seriam esses descumprimentos. Ela diz que descumprimentos apontados, só que não aponta descumprimento nenhum. Então, eu estou colocando que a NFLD atende todos os requisitos legais necessários para a construção do crédito tributário, de acordo com as disposições do CTN, e também não estou... então, e registro que não tem nenhuma hipótese ensejadora de decretação de nulidade do lançamento, havendo todos os atos e procedimentos elaborados pela autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, que recorre, evidenciando o conhecimento das exigências que lhe são imputadas. Então, ele ainda teve reconhecimento de decadência parcial em relação às competências outubro de 2002 e novembro de 2002, cabendo-lhe aqui razão. Eu transcrevo a decisão, da súmula vinculante 8, e que súmula CARF 99. Então, temos que na espécie, passando aos fatos mesmo, na espécie de lançamento, no que tange aos períodos de apuração passíveis de serem atingidos pela decadência, refere-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre diferenças de verbas não consideradas pela empresa como integrantes do salário e contribuição, o que justifica o entendimento de que houve recolhimentos de contribuições previdenciárias no decorrer desses meses. Some-se a isso a informação no termo de iniciamento de ação fiscal de que foram verificados comprovantes de recolhimento do período fiscalizado. Na verdade, foram lançadas só diferenças de contribuição. Então, por conseguinte, havendo sido cientificado o lançamento em 3 de 12 de 2007, encontram-se decaídos os fatos geradores relativos a competências até novembro de 2002, inclusive. Ante exposto, eu voto por não conhecer do recurso da responsável solidária Investimóvel e por conhecer o recurso da contribuição da contribuinte, dando-lhe parcial provimento para declarar a decadência do lançamento que se refere às competências até novembro de 2002, inclusive. Esse é meu voto. Dúvidas? Questões? Passar a votação, então, Mário. Eu só fiquei na dúvida aqui, desculpa. É que lá no recurso, ela alega também que, no finalzinho, ela pede para ser afastada do polo passivo, não? Eu não me lembro, deixa eu ver, tem que olhar, Mário. Deixa eu pegar o finalzinho aqui do recurso. O item 36, seja colhido o presente recurso para o fim de que seja julgado nulo a alteração, excluindo-se o recorrente do rol de empresa pertencente ao grupo econômico de fato indicado pela fiscalização. Esse é o recurso dela mesmo ou é do Solidário? Não, tá, desculpa, é o Investimóvel, é que eu peguei errado. Então, ok, desculpa. Aí a gente está abordando já. Acompanho o voto, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o voto.
Eu acompanho, até conhecia bem os casos, porque peguei o grupo econômico na sessão passada. Acompanho, presidente. Bem relatado, parabéns. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então ficou só reconhecida a decadência para esse período aí. E vamos para a próxima, 67, esse foi o primeiro. Eles estão todos basicamente na mesma linha, tá? Vamos passar para o 106, que é o terceiros. Eu vou abrir. Terceiros, é a mesma situação, né? O lançamento foi de diferenças, remuneração, instituições sociais destinadas a terceiros, relação a diferenças de verbas em remuneração não declaradas FIP, pagamento de PLR em desacordo com a lei 10.101, as ações recursais foram as mesmas, né? No sentido de nulidade. Não houve recurso da Investimóvel, ela não recorreu de nenhuma sociedade, na verdade. Estou mencionando e estou conhecendo integralmente, né, do recurso. É a mesma situação, tá, gente? Similar. A gente tem o lançamento de diferenças de GFIP, então foi IPLR, né? Então foi pago aí as verbas remuneratórias ou outras, tem acolhimento. Os caras é isso, né? De que foram verificados aí os requerimentos. Novamente aqui eu estou reconhecendo a decadência parcial, porque o lançamento foi no 2007, 5 anos para trás, né? São mais 10 anos, ficam recaídos as competências até novembro de 2002. Não tem nenhum lançamento relativo à competência 13 de 2002, e aí também estaria abrangido, mas não é o caso, tá? Tá, Sônia, quando tem uma surpresa aí, quando tem o 13º, por causa da data em que tem que recolher o 13º, às vezes a gente tem que reconhecer a decadência do 13º também. Não reconhece, não reconhece a do 13º, mas aqui no caso eu sempre verifico, não foi o caso. É a mesma situação da já descrita anterior, tá, gente? Por isso que eu não estou aprofundando. É terceiro. Ok? Vamos passar a votação. Mário? Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanhe seu voto. Também acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então ficou essa decadência parcial, reconhecida também no item, só que aí o conhecimento é total, que não teve recurso do solidário. A gente pode passar, então, deixa eu ver qual é o DNFLD. Vamos passar para 109. 109 aqui Deixa eu ver aqui por que houve aqui. 109 Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidamente. Tá, vamos lá. Aqui é a matéria que a gente acabou já de ver naquele meu caso anterior de ontem, né, do interessado Garvey, que era alimentação in natura, tá? Então a questão é mais de todo o provimento, mas só que tem as questões dos solidários aqui, que é um pouquinho mais complexo. Então foram lançadas partes dos segurados, fiz um levantamento, como eu tinha falado, só para foi naquele patronal ou outro, né? Teve diferenças de FIP, eles dividiram em patronal e terceiros. Agora tem outro levantamento também, só que é só de cesta básica. Então, aqui poderia tudo ser um processo só, né? Mas eles saíam picotando em um monte de processo. É até interessante, né? Que quando a gente tinha turmas separadas, né? De fazendárias e aqui no CARF mesmo, de fazendárias e previdenciárias, eles julgavam, nós julgamos 150 processos, 170 processos, a gente ficava pensando, como é que eles julgam tanto processo assim? Porque eram 2 processos de principais, 5 de acessórias, então, e cada processo de pessoa física era um processo diferente, aqui basicamente é uma situação de fato, você consegue julgar
os processos com mais rapidez. Né? Voltando aqui, o que acontece? Foi fundamentalmente, então, a atuação foi alimentação in natura, porque não estavam inscritos no PAT, e foi negado provimento pela DRJ. O recurso do contribuinte foi pela decadência e pela não incidência de contribuições, decadência parcial e não incidência de contribuições sobre essas cestas básicas. E a Investimov, ela apresentou recurso voluntário também, falando da questão de grupo econômico e repetindo, reconhecendo a decadência do lançamento. E aí agora tem um outro, que é a empresa Atelier, que eu acho que foi até aqui a do Leonan, né? Que também, com uma responsabilidade solidária, apresentou recurso voluntário alegando a existência de cerceamento dos seus dias de defesa e a decadência do lançamento efetuado. As demais solidárias foram caras do acórdão e não apresentaram recurso. Quanto ao recurso apresentado pela Investimov, este não deve ser conhecido, tendo em vista que cientificado do lançamento não apresentou impugnação e precluído, né? E agora a Atelier, ela também não tinha, ela não tinha impugnado, só que ela disse que eu estou conhecendo porque parcialmente, porque ela disse que houve cerceamento do seu direito de defesa, que ela não tinha sido lançada. E aí, então, por isso, não recorreu da adesão da DRJ, porque não tinha sido cientificada da NFLD. Então, estou conhecendo só em relação a essa parte, porque, na verdade, assim como explicitado anteriormente em relação à responsabilidade solidária Investimov, a ciência da empresa quanto à íntegra dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos que vinculam as empresas como grupo econômico, foram entregues a cada contribuinte auditado, tendo sido recebidos pelo procurador das empresas, Sérgio Manini, era o mesmo procurador para todas, tinha autorização, era um grupo econômico que tinha autorização para receber por todas. Então, ela disse que houve, eu não entrei com impugnação porque eu não tinha sido intimada, mas ela foi intimada porque o procurador era único para todas as empresas. Então, na verdade, ao final das ações fiscais realizadas concomitantemente em todas elas, conforme item 4 do termo de cientificação de folhas 62 e 64. Então, ela foi cientificada sim e não impugnou porque não impugnou. Então, eu só conheci dessa parte e não estou dando provimento estou negando provimento no que diz respeito a essa alegação. Tá? E aqui, no caso, como eu falei, são diferenças de cesta básica por ausência de inscrição no PAT. Estou dando provimento por razões já expostas nesta reunião em relação a outros processos, né? Está uma matéria consolidada em termos tanto de no CARF quanto em termos judiciais. Faço uma apresentação em relação à decadência, primeiro para dizer que já estariam decaídos janeiro ou dezembro, mas ainda que não fosse reconhecida a decadência, eu explico que em relação à cesta básica estaria afastado do lançamento na sua integralidade. Então, é isso. Então, na verdade, meu voto eu estou não conhecendo do recurso da Investimov, né? Eu estou conhecendo parcialmente do recurso da responsável Atelier, apenas quanto ao argumento de cerceamento de defesa para negar e provimento, e estou conhecendo o recurso contribuinte e estou dando provimento, tá? Porque uma parte está decaído, mas está tudo no mérito, não incide, então estou simplesmente dando provimento. Tá? É isso. Dúvidas? Então, passar a votação, Mário. Acompanho o voto, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o voto. Acompanho também o voto. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então ficou proclamado o resultado preliminar de votos, ficou, como eu acabei de dizer, né? Um recurso Investimov não conheço, o outro eu conheço, nego provimento, e o recurso da contribuinte foi dado provimento por unanimidade, tendo em vista, né, a natureza da exigência
feita. Então, vou passar qual foi a cesta básica, né, que eu fui agora. Portanto, a gente fez o da cesta básica, que foi 109. Tá. Agora vamos a um outro, que é a retenção de mão de obra, que é o último de obrigações principais, que é o 108. Respondendo o 108. É uma situação muito parecida o provimento com o que a gente acabou de ver. A diferença é que eu não dou provimento mesmo, só reconheço a decadência. Então, os fatos geradores foi porque ela teve prestadores de serviços de portaria, limpeza, etc., e não houve retenção de destaque, retenção nas notas fiscais. A empresa não fez a retenção sobre esses prestadores de serviços, né, conforme a disciplina legal observa, né, da Lei 8.212, e foi mantido o julgamento em primeiro grau, como vocês viram aqui, até decadência eles estavam julgando à época como decenal ainda, e aí o contribuinte não entrou em alegações de mérito quanto às retenções. Novamente ele, na verdade, aqui ele só alegou, inclusive, só a decadência do lançamento. No caso da empresa ali, Atelier, ela, como responsável solidária, ela, da mesma maneira que no caso anterior, ela apresentou recurso voluntário, alegando existência de cerceamento de defesa e decadência do lançamento efetuado. E Investimóvel apresentou recurso voluntário, alegando inexistência do grupo econômico e decadência. Tá? O que aconteceu aqui? Da Investimóvel, eu não estou conhecendo mais uma vez porque ela não impugnou. Aqui também o da Letelier, mesma situação, ela diz que ela se defende, traz uma matéria de mérito, né, dizendo que, apesar de não ter impugnado, ela entra dizendo que não teve um cerceamento de defesa, que ela não foi cientificada de impugnação. Então eu tô só examinando só essa matéria e estou rejeitando. E em relação às alegações recursais do contribuinte, que eu estou colocando aqui, trata o caso de NFLD referente a contribuições previdenciárias no percentual de 11%, incidente sobre nossos casos de prestação de serviços contratados mediante empreitada ou cessão de mão de obra, no caso dos autos, serviços de portaria e limpeza, sem que a empresa contratante houvesse realizado a retenção e ela não se insurgiu contra o método de lançamento. Tampouco argumenta contra a existência de pagamentos parciais de valores retidos sobre a contratação de serviços de mão de obra mediante cessão empreitada em relação as empresas contratadas constantes, né, presente na FLD de qualquer uso, estando em controvérsia a procedência da autorização fiscal. Então, não alega nada, né? Ela só pleiteia o reconhecimento da decadência total das contribuições previdenciárias lançadas, visto que referem-se ao ano de 2001, enquanto o lançamento foi realizado em dezembro de 2007. Então, a gente faz a contagem da decadência aqui, né? Que na espécie não há quaisquer provas, eu estou pulando aí a parte teórica, né, que todos conhecem, estou dizendo que não há quaisquer provas nos autos de retenção de 11%. Você deu uma travada aí. Até porque sequer houve... Você travou aí, não há qualquer Deu prova. Travada? E agora está picando, mas está melhorando. Mas vai melhorar agora. Está vermelho, amarelo, conexão. Tá, não para ouvir agora? Tá. Então, não há quaisquer provas nos autos de que a recorrente tenha efetuado recolhimento antes da ação fiscal de contribuições decorrentes da retenção de 11% incidentes sobre a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra. Até porque sequer houve a retenção legalmente prevista a seu cargo. Então, tem que aplicar o 173.1 do CTN. Então, tendo ocorrido a ciência, tem duas ciências aqui, a ciência em 3 de 12 de 2007, restam decadentes as contribuições previdenciárias referentes à competência de janeiro de 2001, 11 de 2001. Tá? Então, na verdade, eu estou dando... Bom, o provimento foi quase total, né? Só sobrou dezembro de 2001, que o fato de geradores é janeiro, dezembro de 2001, e vai ficar decadente até novembro de 2001. Mas é o que há, né? Então vai ficar uma autuação pequena aí. Então eu estou não conhecendo o responsável
Investimóvel, conhecendo o parciamento do recurso da responsável Latelier apenas contra argumentos essenciais de defesa para alegar provimento e conhecendo o recurso da contribuinte, dando-lhe parcial provimento para declarar a decadência das competências até novembro de 2001, inclusive. E eu vou passar, então, coleta os votos, se ninguém tiver nenhuma observação. Martim não está aparecendo para mim aqui, acho que é proposital. Mário, pode... Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Então, ficou ficou então dado parcial provimento, né? Um recurso solidário não conhecido, outro conhecido em parte para negar provimento, e foi dado parcial provimento do recurso da contribuinte, reconhecendo decadência aí até em ampla medida, né, do lançamento. Então, vamos passar para aí, a gente pode voltar mais ou menos para a ordem da pauta, que não vai fazer diferença. Vamos para o 102, que as obrigações acessórias, agora são só obrigações acessórias, tá? No caso, a obrigação acessória descumprida, o pedido de apuração de 2004, por falta de preparar a folha de pagamento, né, com as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços. Então, aqui está bem enunciado aqui, né, no relatório da ação fiscal, foi falta de totalização de folha de pagamento de vários meses de 2001, falta de inclusão de contribuintes individuais na folha de janeiro de 2001 a 2003, abril de 2004, sem identificação dos demitidos, sem várias falhas na preparação da folha de pagamento, como está aí circunstanciado. Então, foi aplicada essa infração que tem Código de Fundamentação 30, e foi recurso só, agora eu acho que só tem recursos da empresa autuada, não tem mais a questão de solidariedade, acho que eles não recorreram das acessórias. Novamente tem nulidade foi genérica a peça do recurso voluntário, que foi o seguinte: nulidade, exceção de defesa e decadência parcial, a decadência parte do lançamento aí, tá? Então, o que aconteceu aqui as faltas, no voto eu já passo, então foram folhas de pagamento sem totalizações, não inclusão de contribuições nas folhas de contribuintes individuais nas folhas de pagamento, e folhas de pagamento sem identificação dos empregados demitidos. Então ela disse que os descumprimentos apontados não foram apontados. Ela disse que falta clareza e precisão dos descumprimentos apontados, mas como vocês viram, está bem apontado o que ela deixou de fazer, né? No relatório fiscal diz exatamente o que aconteceu cada mês que teve falha lá não foi incluído empregado demitido, então está tudo bem circunstanciado, então não estou vendo nulidade nenhuma. Decadência tem que ser por força da súmula 148, tem que ser contada pelo 1731, e a ciência do lançamento, no caso, foi dezembro de 2007, e a gente constata que as obrigações, restam decadências, as obrigações acessórias descumpridas referentes às competências de janeiro de 2001 a novembro de 2001, tá? Só que em que pese considerar-se decadente o período acima destacado, em nada se altera o valor da multa, uma vez que tal valor é fixo, independentemente do número de meses que constatada a falta ocorrida, no termo da legislação tal, atualizado pelo portaria tal. Então, permanecem as infrações relativas à falta de totalização das folhas de pagamentos no período de janeiro de 2003, todas aquelas falhas que tinham na folha de pagamento em períodos posteriores, elas continuam sendo passíveis de constatação pela autoridade fiscal. Então, a multa não... Então, o pleito decorrente de extinção de parte da multa não tem como ser acatado, porque ela não sofre nenhuma alteração, tá? Então, eu voto por negar provimento ao recurso. Dúvidas? Não. Então, Mário, como voto?
Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também. Acompanho. Acompanho igualmente. Acompanhe seu voto, presidente. Então, ficou negado provimento do recurso, item 102. Vamos passar para o item 103, obrigação acessória. O que temos aqui foi deixar de exibir livros e documentos. Esse auto até de fração foi, nesse ponto, ele foi bem direitinho. Aqui tema todo, ó, de acordo com o relatório fiscal, a empresa deixou de apresentar os seguintes documentos. Você tem uma lista muito grande de documentos deixar ser apresentados, né, livros diário, razão, rescisão de contrato, folha de pagamento, etc. Então, ficou bem caracterizada aí a infração, e o contribuinte, mais uma vez, apresentou alegações genéricas, disse que não houve clareza e precisão dos descumprimentos apontados. Eu não vejo clareza maior do que essa aí, né? São uma listagem ampla de descumprimentos apontados aí, inclusive com menções a empregados específicos, né? Então, eu não vejo novidade nenhuma na autuação. E aqui não houve pedido de decadência, foi só esse pedido genérico de nulidade. Então, menciono que a interessada deveria sim demonstrar que entregou os documentos solicitados, ou ao menos procurar justificar a razão de não tê-lo feito. Aduções que estão longe de constar da peça recursal. Socorre-se diversamente de postulação de nulidade sem qualquer respaldo na busca de reforma da decisão contestada, sem sucesso, entretanto. Tá? Eu estou negando provimento ao recurso. Tá? Não tem nenhuma alegação de mérito, nada. Essa aqui não tem nem decadência pedido. Mário, como vota? Acompanhe seu voto. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Acompanhe seu voto. Acompanho seu voto. Acompanhe seu voto, presidente. Então, ficou para nulidade de votos, item 103, negar provimento ao recurso. Vamos passar por isso em 104, que é também a obrigação acessória de ser com a jornalização legal 35. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. A empresa teria deixado de prestar a Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como esclarecimentos necessários à fiscalização. O relatório da auto-infração, a empresa deixou de prestar as seguintes informações. Informações em meio digital, de acordo com o layout previsto no manual normativo do MANAD, né, a partir de julho de 2003, anos base de 2001, 2005, de IPI ano base de 2006, RAIS 2005, 2006, livro de apuração do lucro real, informações sobre fatos contábeis abrigados nas contas a seguir, bem como funcionamento dos lançamentos, informações sobre os descontos de contribuições previdenciárias de contribuintes, com mais vínculo empregatício, o regulamento do programa de participação dos lucros. Então, aqui não é só exatamente deixar de apresentar livros, né? São informações mais gerais, assim. Então, é parecido um pouco com o outro, mas tem essa diferença de uma generalidade mais aí, tá na norma, né? Enfim, o que aconteceu foi mantido, e ela basicamente alega nulidade, porque falta de clareza e precisão dos descumprimentos apontados, mas como o relatório fiscal bem pontua, não é o que ocorre. É bastante parecido com o outro, não houve alegação de decadência, e como não foi demonstrado em oficialmente de defesa, e está bem demonstrada pela fiscalização o que aconteceu, quais foram os descumprimentos, eu estou negando provimento ao recurso também para esse, tá? Esse é o voto. Acompanho o voto, presidente. Ok. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Também fico de acordo. Acompanhe o voto. Acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Ok. Negar provimento ao recurso no item 104, unanimidade de votos. Vamos passar então agora ao item 105. Item 5 aqui é um auto de infração. Esse aqui está vinculado, de certa maneira, àquele da retenção, né? Esse é o CFL, acho que é 90.
a 93 é a 93, esse é uma auto-infração, ele é vinculado, mas no caso a gente viu que ela não a auto-obrigação principal referente às retenções foi mantida aqui pela turma, porque ela realmente não reteve nada. E aí existe também uma obrigação acessória de que, no caso aqui, ela, como contratante, ela deixou de reter esses valores, então incidiu nessa penalidade. E aí tem uma relação das notas fiscais de prestação de serviço de mão de obra com respectivas datas de emissão, então discriminadas no auto de infração. Então está bem caracterizado que naquelas notas fiscais não houve retenção sobre aquelas... nessas folhas aí tem a relação dessas notas fiscais sobre as quais não houve retenção. Então, mais uma vez, a alegação genérica de que não houve clareza e precisão dos cumprimentos apontados, eu acho que houve, na medida em que foi apresentada uma relação com as notas fiscais, sobre as quais não houve retenção, isso consta do auto de infração, então ela poderia ter se defendido, que ela poderia ter, explicado por que não houve. Aqui ela tinha, nesse caso aqui, a diferença dos outros dois que a gente acabou de ver, que ela pediu decadência, está circunstanciado ali, que ela pediu decadência do período de janeiro de 2001 a 11 de 2002. E aí o que acontece? Eu estou aplicando a súmula 148 e foi efetivamente uma parte do período está decadente, mas teve notas fiscais que emitidas posteriormente, uma decadência até 11 de 2001 está decaído, então não poderia ser exigida essa comprovação de retenção, mas sobrou não decaído o período de 12 de 2001 a 11 de 2002. Tem notas fiscais sobre as quais não foram efetuadas retenção nesse período, está lá na folha 9, e uma vez que o valor da multa aplicada é fixo, independentemente do número de meses em que a falta ocorre, se mantém a multa tal como lavrada, e então eu estou votando por negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Acompanhe, presidente. Acompanho. Acompanho também. Também acompanho. Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então foi negar provimento ao recurso item 106. Agora vamos para o último dessa empresa, que é o item 110. Ele tem um encaminhamento, se não me engano, um pouquinho diferente. É o 110. Então vamos abrir o 110. Aqui eu estou encaminhando por vício formal, tá? Até com base no precedente, esse caso foi julgado exatamente o mesmo CFL, porque era um grupo de empresas, então alguns casos já chegaram até na Câmara Superior. Então, e no caso, essa mesma obrigação acessória, mas só que de outra empresa do grupo, chegou na Câmara Superior, e aí estou aplicando aquele entendimento que foi lá lavrado, até por comungar de uma maneira geral, com aquele entendimento. Enfim, no caso aqui, é a auto-infração por em decorrência da empresa ter deixado de arrecadar, mediante descontos das remunerações, contribuições seguradas empregadas e contribuinte de nosso serviço. Foi aplicada a penalidade, o valor é pequeno, a penalidade no valor de R$ 1.195,13. De acordo com o relatório fiscal da infração, a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas a contribuintes individuais, a contribuição a cargo do segurado a partir da competência abril de 2003, consoante lançamentos realizados no levantamento DSG, Código de Lançamento CCI. O que aconteceu? Então, o lançamento foi mantido e o contribuinte alegou nulidade por descumprimento de requisitos de constituição do lançamento fiscal e o cerceamento do direito de defesa. Passo ao voto. Constante a relatado, trata o caso de auto-infração por descumprimento da obrigação acessória por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante descontos com remunerações pagas a contribuintes individuais,
a contribuição a cargo segurado, a partir da competência abril de 2003, consoante lançamentos realizados no levantamento da SG, código lançamento CCI. Alega a recorrente que o auto de infração parece nulidade por falta de precisão dos descumprimentos apontados. Postulou essa alegação cerceamento do seu direito de defesa. Ao contrário das demais atuações por descumprimento de obrigação acessória analisadas nesta mesma sessão de julgamento, no caso dos autos, o relatório fiscal de infração apenas descreveu a situação fática quanto à ausência de desconto das remunerações pagas a contribuintes individuais a partir de abril de 2003, não discriminando em quais competências teria havido tal infração, a legislação previdenciária, nem em quais contribuintes individuais que não teriam sofrido o desconto da contribuição previdenciárias. Apenas a menção que tais contribuições previdenciárias foram incluídos no levantamento da SG, sem sequer identificar qual processo debicário estaria relacionado. Que pese ter ficado demonstrada a ocorrência da infração, subsunção face à norma, a auto-infração padece de uma descrição mais detalhada dos fatos apurados perante a acusação fiscal, não sendo suficiente a simples menção ao levantamento da SG, incluído em FLD autônoma, sem inclusão no mínimo demonstrativo referente aos valores que entregaram tal levantamento. Então, na verdade, é apenas uma referência... teve um lançamento lá que eles acharam uma coisa. Então, só faz referência a um outro lançamento, mas não tem a documentação daquele lançamento, não tem nada. Então, portanto, não se pode concluir que a auto-infração seja revestida de todas as formalidades legais previstas no artigo 293 do Decreto 3048, especialmente pela falta de detalhamento da infração cometida pelo sujeito passivo. Está aí o artigo 293. Então, estou considerando evidente o pedido ao exercício de defesa nos termos do inciso 2 do artigo 59 do Decreto 70235. Entendo dessa maneira, estaria invadindo a unidade do lançamento, visto isso na natureza formal, para transcrever esse trecho de fundamentação do acórdão número tal, que vem balizando diversas decisões da segunda sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o lançamento. Vou só ler a parte negritada, né? Esse é até para conhecimento aí da Sônia, né? Esse é um acórdão, esse é um acórdão que, digamos assim, dá o norte das decisões, todos se reportam a esses em reação em cadeia. Esse é o acórdão original, né? Que no caso foi até do colega que eu já mencionei, né? Que trata ele aborda essa questão aí sobre um prisma aí da interpretação do Padre Balso Carvalho, né? Mas é uma interpretação, mas é o que vem sendo adotado. Então, no dia que no lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o artigo 142 e os normas de direito administrativo que se completam com a norma introduzida, que efetivamente aplica a regra matriz de incidência, eles considerar só exceto analisar em que ponto se identifica o visto do lançamento perpetrado para de processo, na regra de produção do ato administrativo de lançamentos, na aplicação da regra matriz da incidência tributária, essa norma introdutora, trata-se de regra formal, se não é norma introduzida de material. Enfim, uma linguagem um pouco, né, não muito, talvez não muito limpa, né, estilo Paulo de Barros Carvalho é esse mesmo. Enfim, nessa esteira verifica-se no particular que a regra matriz de incidência tributária foi aplicada corretamente, sendo adequadamente mensurada a multa em comento em consonância com a legislação de regência com a interpretação dada aos fatos pelo fisco. Verifica-se a desconformidade no detalhamento da composição da infração cometida, que poderia ter sido sanada com a mera juntada do demonstrativo do lançamento do DSG, documento não vinculado nos autos, e nítida falha procedimental, visto esse fato de natureza formal, repita-se. No mesmo sentido, transcrevo o voto vencedor em recente decisão, tomada por maioria de votos, da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão tal, foi de agosto de 2020 agora, ao julgar recurso especial da Fazenda Nacional, referente a auto-infração similar, lavrado em faixa de empresa do mesmo grupo econômico, durante a ação fiscal contemporânea dos autos. Na verdade, foi o mesmo CFL, né, nesse caso. Entendo que o visto apontado no acordo de voluntário refere-se à esterilização do auto administrativo e, portanto, olhando aqui, né, e, portanto, seu aspecto formal, que define a natureza do visto como formal. Então, vejamos. Reproduzir os textos do recorrido em que se apontam os defeitos da autuação. A despeito da peça acusatória conter alguns requisitos mínimos para a validade da auto-infração, tais como a qualificação do autuado, local, data, hora da lavratura, o dispositivo local infringido, entre outros, é evidente que a descrição dos fatos da infração essenciais ao amplo exercício de direito de defesa foram extremamente sumários e deficientes. Verifica-se que, no caso em apreço, o autor limitou-se a imputar recorrente do cumprimento do dever legal de recolher as contribuições sociais existentes sobre as remunerações contribuintes individuais que lhe prestaram serviço a partir de abril de 2003,
sem, contudo, indicar os elementos que levaram a concluir pelo descumprimento da obrigação. No presente processo, a relação dos contribuintes individuais que não tiveram contribuição retida ou recolhida, os pedidos de apuração correspondentes à falta de retenção, nem quaisquer outros levantamentos fiscais que pudessem fazer referência às informações essenciais da imputação da penalidade pretendida. A autuação limita-se a indicar a existência de levantamentos DSG e CCI, né? Aqui no caso era só o DSG, naquele outro lançamento que foi analisado lá era DSG e CCI, que é bem igual, tá, gente? São do mesmo grupo, então foi lançamento em série. Os quais, contudo, não fazem parte do presente auto de infração. Tal fato pode ser constatado pela leitura da relação de relatórios que acompanha a autuação, coletais onde não são citados levantamentos DSG e CCI. A fiscalização sequer aponta qual o número de notificação de fiscal do lançamento de débitos, nos quais teriam sido apuradas retenções e recolhimentos são realizados relacionados à multa aplicada no bojo da qual estariam presentes tais levantamentos. Não se vê em momento algum o acordo no recuo afirma que o lançamento está ou seja, foi o acordo da RJ daquele outro caso, né? Em momento algum, o acordo recorrido afirma que o lançamento está desprovido de fundamentos, apenas que esses fundamentos não foram suficientemente explicitados na infração ao gosto dos nobres julgadores. Tais deficiências, se entrar na sua efetividade ou não, podem ser supridas se a inovação do lançamento mediante mera complementação da exteriorização do ato, isso é, mediante mera modificação na forma e não no conteúdo do lançamento. É abordando também o juízo, caso tipo de juízo formal, aquele que alcança a exteriorização do ato e pode ser sanado mediante mera alteração dessa forma, sem alteração da materialidade do auto. Então, foi dado provimento ao recurso e eu estou aderindo isso até, em parte, até porque muito provavelmente isso aí vai ter o mesmo destino quando subir para a Câmara Superior, são autuações do mesmo grupo, então, exatamente o mesmo fato, o nome do levantamento é o mesmo, o fiscal que fez foi o mesmo, então estou dando parcial provimento, estou dando provimento ao recurso, provimento, para reconhecer a unidade de lançamento por visto formal, né? Só atualizando aí, né, o pessoal, né, que está acontecendo assim muito no entendimento da Câmara Superior, é o entendimento que, não tem o fato gerador, está lá, etc. A data está certa, mas aí se a descrição não foi minuciosa o suficiente e tal, aí seria um caso até de não ter uma planilha ou não ter um demonstrativo, isso seria um vício, existe um cesseamento de defesa, né, causando nulidade, mas seria uma nulidade de caráter formal. Esse é o entendimento deles. A gente pode concordar ou não, o julgamento lá foi por maioria de votos, não foi por unanimidade. Acredito que foram 3, se eu não me engano, colegas lá, conselheiros que entenderam que era vício material, e na verdade é um pouco isso, né? Isso é importante também para a Sônia também colocar, né? Se a gente entra se se reconhece a nulidade do lançamento nas câmaras no CARF, e aí não é especificado se é vício formal ou vício material, a PGFN ela entra, essa padrão, com um recurso especial para que a turma se pronuncie sobre a natureza do vício. Aqui eu não me lembro se esse caso ela não tinha sido dito qual era a natureza do vício, ou se eles tinham dito se era formal material, se era material, se surgia, entendeu? Mas se a gente não diz qual é a natureza do vício, caso seja conhecida a nulidade, a PGFN necessariamente ela entra com recurso. E até quando eu cheguei a falar isso com a Sônia, né, no privado, na verdade, como nas antigas turmas do CRPS, e ainda quando estava separado aqui no CARF as turmas previdenciárias e fazendárias, era muito recorrente essa questão de nulidade por vício formal, vício material, né, dentro dos julgamentos dos impostos, das demais tributos federais. Isso não acontecia. Acontecia pontualmente, evidentemente, sempre há possibilidade, né, mas era muito menos recorrente. Então, mas, enfim, é isso aí o caminhamento, gente. Dúvidas ou debates aí, ou colocações, fiquem bem à vontade, senão a gente passa a votação. Rony, só para saber uma coisa, ele se defendeu do mérito do lançamento em algum momento na impugnação ou no recurso? Ou ele só nulidade. Trouxe nulidade? Na impugnação também? Sim, sempre trouxe nulidade. Nunca teve. Na verdade, a peça recursar é igual de todos os outros, né? Só que é igual. Eu sempre dizia que não estava entendendo o que estava sendo lançado. Não apontou quais os descobrimentos, mas aqui realmente se identificou. E o acórdão da DRJ manteve, mesmo ele tendo alegado nulidade?
Manteve. O acordo da DJ manteve. Tá. Pelo que a gente está vendo aqui, Rony, essa empresa deixou de recolher tudo, não é isso? Tudo que foi objeto de loteamento, né? Eu não sei se tudo que ela, todas as relações jurídicas que ela teve na sua vida, ela deixou de recolher nesse período, né? O que foi o que ela foi apontado no orçamento, ela deixou de recolher tudo, assim. Porque na descrição aqui ele coloca, né? Foi destacado também no seu voto, e fala a partir de abril de 2003. Né? Então, os montantes pagos a partir, realmente está dizendo aí, a partir de abril de 2003, tudo que ela pagou, ela deixou de fazer retenção. Ele faz a referência, o que ele fala? O que a autofração fez? Ele deixou de recolher e isso aí está comprovado no levantamento tal. Só que o levantamento tal está em outro processo, em outra NFLD, entendeu? No corpo desse processo, ele não traz esses elementos que comprovariam que a empresa deixou de recolher nem nada. Ele só faz mesmo quase que como é que pode, não sei se é uma prova emprestada, mas ele faz por referência. Tá? Ele não trouxe para esse processo esses elementos de prova. Mais por ausência de prova, né? Mas não é questão da discussão propriamente. Eu acho assim que nesse caso assim, me parece realmente que o fiscal ele lavrava tudo junto, né? Então não vou botar os elementos de prova em todos os processos. Eu coloco um, depois eu faço referência que está no outro, sabe? Esse tipo de coisa assim que talvez bom, enfim, é uma falha procedimental, houve uma falha procedimental, né? Que tem que estar os elementos de prova dentro do processo, evidentemente, né? E os processos nem estão correndo, acho que não sei se estão não, acho que estão, enfim, mas isso não é desculpa, né? Não está, no relatório fiscal ele só faz a remissão que a explicação está no outro levantamento, está em outra, ele nem sequer discorre na FLD o processo que seria esse outro onde estaria tratado esse assunto, ele só faz assim uma menção, né? Aqui se colocou falta de detalhamento. É suficiente para declarar a nulidade ou não, isso é muito pessoal, né, Mário? Não, porque se colocou por falta de detalhamento da infração, então seria mais por falta de evidenciar a infração propriamente. Isso aqui você está falando que é falta de prova, não? Para mim o detalhamento falou, a partir de abril de 2003, tudo para frente ele deixou de reter. Então, quais são? Então é março, abril, maio, junho, julho, agosto, para frente. Agora, o que você está colocando aí que está faltando é prova do fato propriamente. É uma questão um pouco semântica essa, né? Mas a autofração parece uma descrição mais detalhada dos fatos. Eu acho que entendo que a descrição mais detalhada dos fatos vai se dar com a juntada desses elementos de prova que estão em outro auto de fração, né? Mas se quiser, eu posso modificar aqui a redação, não tem problema. Mas eu concordo. Eu acho que é falta de... Eu acho que o fiscal autuou, mas não provou a descrição que ele fez. Aliás, ele nem descreveu, né, adequadamente. Eu concordo tanto com a redação do seu acordo, Rony, como concordo também com o encaminhamento aí do vício formal. Não entendo que seja vício material. Acho que o acordo não está perfeito nesse sentido. Ele fez uma atuação meio por remissão, né? Veja o outro NFLD lá que está tudo explicado. E aí é um pouco complicado, né? Eu acho que a causa, essencialmente, de defesa para fins né? Porque a gente nem tem... No caso, pior é que não estava nem o número desse outro processo, dessa NFLD, acho que fica bastante difícil. Então, essencialmente de defesa, mas não por uma falta da existência da infração, até como bem o Mário apontou, ele não arrecadou nada mesmo, está comprovado em todo o conjunto de elementos aí, até da ação fiscal que a gente vem julgando. Eu não sei, mas se tiver alguma questão aí também, posso modificar a redação, não tem problema para mim. A questão é um pouco de interpretação, né? Se foram fatos... Não é só isso, talvez complementar aquilo, não traz elemento nenhum que evidencie o que ele está dizendo também, né? Sim, não posso colocar, não tem problema. Ok. Acompanho o voto, presidente. E Martim? Acompanho o voto também, presidente. Eu também acompanho. Também vou acompanhar. Acompanho o voto, presidente. Eu peço o vênia e vou divergir. Eu acho que interfere diretamente na matéria tributável, eu iria por vício material.
Acompanhe seu voto. Juliano, desculpa. Acompanhe seu voto, presidente. Ok. Então ficou... eu até comungo um pouco com as dúvidas do Leonan, né? Eu acho que está no limite ali, tá numa zona meio cinzenta. Ainda acho que pode ser aceitável essa tese do vice formal, mas assim, é complicado. Então, ficou por maioria de votos, se conhecia a anuidade do lançamento por vice formal, vencido o conselheiro Leonan, que votou pelo reconhecimento de nulidade por vício material. Então, eu agradeço a todos pela paciência e passo de imediato aí, a gente pode, com base na portaria, acabou a minha participação nesta reunião de julgamento, e a gente vai passar agora os processos de relatoria da doutora Sara, podemos adiantar, tá? Estão programados para a tarde de hoje. Mas vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo agora, tá? São 10h22. Pode ser que a Ludmila quer falar? Eu estou com dificuldade de baixar os processos da pasta T, que é mais ou menos o mesmo problema que eu tive ontem. Não são muitos, e eu vi que são todos PDF. Sara, teria como ou alguém me mandar isso por e-mail? Porque o problema é a pasta T, não é? Eu consigo baixar tudo de outros lugares, mas a pasta T que eu estou com uma dificuldade de conseguir fazer o download. Vai ser pesado para mandar por e-mail, né? Você lembra o mês? Poucos autos. Lembra o mês que foi tirado de pauta? Oi? Quando é que ele foi retirado de pauta? Eu coloquei os autos lá. Tá. Não, eu estou dizendo quando foi, porque... Foi em julho, aí ia retomar em setembro, e aí a Procuradoria pediu para tirar, e agora que voltou. Bom, gente, se encerrar a gravação, não? Vou passar por e-mail, Ludmila.